Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você. Seguimos aqui a nossa aula de panorama do Novo Testamento e hoje vamos falar dessa carta tremenda, que é a carta aos Hebreus. Muitos são tentados a falar que é a carta de Paulo aos Hebreus. Por muito tempo, eu até acreditei, mas quando você vai estudando, você vai percebendo que algumas coisas não vão bater muito para dar essa autoria para Paulo, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O autor aos Hebreus, ele permanece incerto, né? Não sabemos quem é o autor aos Hebreus, mas a carta aos Hebreus, ela é muito poderosa porque ela vai revelar o Novo Testamento que está contido no Velho, né? Porque quando você olha para o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele vai revelar Cristo. E aqui, o autor aos Hebreus, ele vai apresentar uma forma de ler os rituais do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, fazendo algumas comparações. E essas comparações vão trazer justamente luz, vai revelar tudo que ali era vai revelar que tudo ali era um apontamento, né? Um apontamento para quem? Para Cristo. Ou seja, sempre você vai ver aqui na carta aos Hebreus esse apontamento para Cristo, mas sempre apontando para Cristo, mostrando que Cristo é maior, que Cristo é mais consistente, que o Novo Testamento é mais consistente, que o Novo Testamento é maior e é melhor, mostrando aqui, revelando que Cristo é melhor. Cristo é maior, Cristo é melhor. Esse é praticamente a síntese aqui do livro de Hebreus, uma comparação mostrando, mas essa comparação sempre mostrando que Cristo é melhor. Na tradição antiga, eles vão atribuir às vezes essa autoria a Paulo, mas o grego das cartas de Paulo, comparado ao grego do autor aos Hebreus, o grego do autor aos Hebreus é um grego mais refinado, né? Então é o que os estudiosos vão falar. E o grego de Paulo é um grego mais direto, né? Então a estrutura do vocabulário deles são distintos, são diferentes. Então o autor outra coisa é que o autor aos Hebreus ele vai colocar a autoria, não, desculpa, aquilo que ele ouviu de Jesus por meio de outros, tá? Por exemplo, aqui diz assim, versículo 3 do capítulo 2, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos, e ele se inclui, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, ele está dizendo que a mensagem que os discípulos de Jesus ouviram foi transmitida para eles, que é algo que Paulo não faria. Paulo vai dizer o tempo todo que o evangelho que ele estava passando e ensinando, esse evangelho ele não ouviu de homem nenhum, como ele fala em Gálatas, no capítulo 1, versículo 12. Ele fala assim, ó, o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação do próprio Senhor Jesus. Lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, ele vai falar, ó, eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei. Né? Então é importante a gente fazer essa distinção para entender aqui um pouco mais a respeito da autoria dessa carta. Orígenes, ele já dizia, né, quanto à autoria, ele fala assim, ó, só Deus sabe. A autoria aos Hebreus, somente Deus é que pode falar. Alguns candidatos possíveis seria Apolo, outros vão dizer que pode ser Barnabé, outros vão dizer que poderia ser Lucas, até Priscila, né, que foi discípula de Paulo, também alguns vão dar autoria para ela. Né? E quem são os destinatários? Os destinatários dessa carta são os judeus, cristãos da diáspora. Talvez estivessem ali na região de Roma mesmo, mas quem são esses judeus? Você vai perceber que o povo judeu ele passa por várias diásporas na sua história. Eles foram espalhados por várias vezes, seja ali pela perseguição, por várias perseguições, ou então também seja pelo cativeiro babilônico. Então, depois que eles são livres do cativeiro ali, eles vão se espalhar. Então, você percebe que nessa época existiam judeus em várias nações, em vários lugares.
né? E eles estavam, nessa época, esses judeus que estavam em outras nações ou em várias localidades, até mesmo ali da Ásia, esses judeus estavam tendo uma crise de fé por causa da perseguição. Então essa perseguição fez com que alguns retrocedessem da fé, outros mesmo abandonassem a fé. Você vai perceber que até mesmo o autor aos Hebreus, aqui no capítulo 10, versículo 25, ele vai falar, vai repreendê-los, vai orientá-los a não deixar a própria congregação. Por quê? Justamente porque estava tendo, sim, um esfriamento na fé por esses judeus, né, que eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que estavam fugindo da perseguição. Então, assim, o evangelho estava sendo perseguido, o cristianismo estava sendo perseguido naquela época, e isso chegou também aos judeus convertidos. Você vai perguntar, mas a religião judaica não era uma religião permitida? Sim, naquela época, por muito tempo, o judaísmo era, vamos dizer assim, uma religião lícita, né? Ele era permitido ali pelo Império Romano. No início, até mesmo o cristianismo foi muito beneficiado por isso, porque ele era considerado, às vezes, um braço do judaísmo. Mas depois essa diferença foi ficando muito evidente e o cristianismo passa a ser perseguido. E uma vez evidenciada essa diferença, os judeus que se converteram ao cristianismo também passaram a ser perseguidos, tá? A data foi escrita mais ou menos ali no ano 64 a 68 depois de Cristo, porque muitos vão dizer que essa carta foi escrita depois do ano 70, mas não, porque o templo ainda está de pé. E nós sabemos que em 70 o templo foi destruído, né, na invasão ali de Jerusalém. Então, o templo está de pé, por quê? Porque dentro da carta você tem indício de que o templo está de pé. O autor vai falar de sacerdócio, o autor vai falar dos sacrifícios, como se eles já ainda estivessem em funcionamento. Ele não vai falar como algo que existiu no passado, vai falar de algo que está ainda em funcionamento. Então, provavelmente foi ali na época ainda de Nero, no ano 64 até o 68. Tá? A carta aos Hebreus, ela tem esse poder de fazer uma comparação, mas não uma comparação para colocar o Antigo e o Novo Testamento em pé de igualdade. Não. A comparação é justamente para elevar o Novo Testamento, a nova aliança. Vai dizer que a nova aliança em Cristo é melhor. Vai dizer que Cristo é melhor. Olha só, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele já começa. Havendo Deus antes falado por muitas vezes, né, e falou de várias formas, pelos profetas, mas agora ele vai dizer assim, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele está dizendo que Deus falou lá atrás, mas nesses últimos dias ele falou pelo Filho. E o fato de Deus falar através do Filho, ele vai ser exaltado. Deus falando através do Filho, ele vai dizer assim que Deus se revela através do Filho. E ele se revela usando muitas falas e muitos elementos do Antigo Testamento, trazendo um novo sentido aqui, quando isso é revelado através de Cristo. Hebreus vai revelar que Cristo não é somente um profeta, não é somente mais um profeta do Antigo Testamento. Ele é um profeta ele não é somente um profeta entre os profetas. Ele é o Verbo, ele é aquele que se fez carne, é o herdeiro de todas as coisas, aquele que sustenta todo o universo, sustenta todas as coisas pelo seu poder. É o que está lá principalmente em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha lá, vamos ler. Ele, que é o resplendor, falando de Cristo, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação pelos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele está dizendo que Cristo é aquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ou seja, Deus falou lá atrás pelos profetas, mas por meio de Cristo, você vê que Cristo ele tem um lugar melhor aqui na fala do autor aos Hebreus. Ele vai falar que Cristo é maior que os anjos, que Cristo é maior do que Moisés, está lá em Hebreus no capítulo 3, Cristo é maior do que os anjos, Hebreus no capítulo 1 e no capítulo 2, que Cristo oferece um descanso maior do que Josué. Você vai ver exatamente esse tom de comparação, né? Comparando
Cristo com personagens do Antigo Testamento e fazendo praticamente essa aplicação. Isso é uma aplicação, né? Uma aplicação de que o judaísmo, vamos dizer assim, ele seria um retrocesso. Voltar ao judaísmo é um retrocesso. Então, que eles permanecessem em Cristo. E, além disso, um ato de rejeição a Deus não é apenas um ato de abstenção da fé. É um ato de negação ao próprio Filho. Ele vai fazer uma comparação entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio ali do Antigo Testamento, falando que o sacerdócio de Cristo não é somente maior, mas é um sacerdócio eterno, porque Cristo, de uma vez por todas, não apenas como o sacerdócio do Antigo Testamento, que entrava todo ano para oferecer o sangue, mas Cristo ofereceu de uma vez por todas o seu próprio sacrifício, oferecendo ao Pai. Esse sacrifício ele vai ser aceito de uma vez por todas. Ou seja, a nova aliança ela é maior, a nova aliança ela é superior. A aliança firmada em Cristo, através do sangue de Cristo, ela é melhor, ela é maior. Porque não se trata de uma aliança apenas de liturgia e de atos externos, não. É uma aliança que foi firmada no coração do homem. Ele vai citar vários textos ali do Antigo Testamento, até mesmo Jeremias, capítulo 31, quando Deus fala que trocaria o coração do homem, né? Entregaria o homem, trocaria o coração do homem, dando ao homem um coração de carne, flexível à sua vontade, dizendo que era praticamente já em Cristo o cumprimento dessa profecia. A carta aos Hebreus vai repreender severamente ao retrocesso. Ao comparar, fazer essa comparação com o Antigo Testamento, ele vai dizer que não vale a pena voltar. Não vale a pena voltar ao judaísmo. E por mais que a perseguição fosse severa, eles não deveriam negar a sua fé em Cristo. Não deve negar sua fé em Cristo, porque isso seria um retrocesso. E o autor aos Hebreus está repreendendo, ele vai dizer para os Hebreus assim, mas como pode? Vocês ainda não chegaram até o sangue, vocês não podem negligenciar uma tão grande salvação. Olha só, no capítulo 2, versículo 1 ao 4. Por essa razão, importa que apeguemos-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como nós escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, nos foi confirmada por aqueles que ouviram. Versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ele vai advertir quanto à incredulidade, quanto ao endurecimento do coração, e vai dizer que não vale a pena voltar. O autor aos Hebreus, aqui no capítulo 5, ele vai advertir quanto à imaturidade espiritual, ao risco de apostasia. Ele vai falar que aqueles irmãos já deveriam ser mestres em alguns assuntos, mas ele vai advertir que eles não estavam crescendo no conhecimento e que aqui também o autor aos Hebreus vai trazer um dos textos mais impactantes do Novo Testamento, justamente para repreender aqueles irmãos quanto à apostasia. Ele vai dizer assim, olha, no capítulo 6, versículo 4 ao 6, é impossível. Ele está dizendo assim, preste atenção, cuidado. Ele vai repreender, vocês ainda não chegaram até o sangue, fiquem firmes, permaneçam firmes. Vai trazer uma advertência severa aqui, ó. É impossível, no capítulo 6, versículo 4 ao 6, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Porque eles falam, o autor aos Hebreus está dizendo assim que o desprezo consciente do sacrifício de Cristo é impossível
renovar aquele que despreza tão grande salvação. Ele está dizendo assim que é impossível que aqueles que provaram o dom celestial e caíram, provaram a tão grande salvação e caíram, ou seja, de forma deliberada, negaram a sua fé em Cristo Jesus, não pode mais ser renovado para o arrependimento. E lá no capítulo 10, versículo 26, ele vai confirmar isso, olha só. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Pelo contrário, o que resta é uma certa expectação horrível de juízo e de fogo vingador e consumidor, prestes a consumir os seus adversários. É uma carta de advertência. Você vai ver que tem ali, sim, claro, no capítulo 11, você vê ali a galeria da fé, também para ressaltar a atitude daqueles que um dia, através do seu próprio sangue, confirmaram seu ministério. Ele vai falar assim no capítulo 11, que muitos deram o seu sangue, muitos viram os seus filhos serem comidos pelos leões, muitos foram despedaçados ali nas arenas, muitos foram mortos ao fio da espada. E ele fala assim, que muitos desses morreram e não viram essa salvação que eles estavam experimentando, mas que eles estavam sendo encorajados a permanecer firmes. E no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer assim, portanto, ou seja, porque todos esses entregaram até mesmo o próprio sangue para que hoje o evangelho chegasse até nós, hoje, agora nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos firmes para a carreira que nos está proposta. O autor aos Hebreus, ele estimula, ele encoraja os irmãos para que eles permanecessem firmes, que eles não tinham chegado ainda até o sangue na luta pela fé, e que eles deveriam permanecer firmes, e que aqueles que um dia deram o seu sangue para que o evangelho chegasse até nós, agora são testemunhas. Eles são testemunhas, e nós agora, essa carreira que foi proposta a cada um de nós precisa ela vai ser corrida, ela precisa ser considerada uma carreira fiel, que nós precisamos correr fielmente essa carreira que nos está proposta. E essa é a carta aos Hebreus. Não sabemos a autoria, mas o que mais importa é esse conteúdo poderoso e que nos estimula a permanecer firmes, tendo em vista que Cristo é maior, Cristo é melhor e que essa aliança em Cristo precisa sim ser confirmada, mesmo que seja através do sangue. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui com mais uma carta no do panorama do Novo Testamento. Que Deus te abençoe.